Oi, gente amiga aqui do Manchetes na Semana. Para você que ainda não me conhece, eu sou Marisa Carnicelli, estou aqui todos os domingos com uma missão maravilhosa de trazer conhecimento para você, informações, aquelas notícias que são destaque para você ficar bem informado. Eu andei recebendo aí mensagens de todo mundo, fiquei muito feliz. E o que eu quero dizer para vocês, gente, que apesar de eu estar aqui passando as notícias, não é um jornalismo, não é isso. Eu quero estar aí, do teu ladinho, como se eu estivesse na sua casa, onde você estiver agora, no seu quarto, na sua sala. Nós estamos trocando informação, energia. Como assim, Marisa? Óbvio, você pode opinar. A opinião aqui na Manchetes da Semana, ela é livre. Então, eu acho que opinião é uma questão de você ter um conhecimento maior ou querer adquirir um conhecimento maior. Deixa escrito aí embaixo, sabe, aquilo que você pensa. Aliás, eu quero agradecer todas as mensagens muito carinhosas que eu venho recebendo. Gente, essa semana foi muito turbulenta. Aconteceram muitas coisas que envolveram lá fora e o Brasil. Manchetes que acabaram ocupando os espaços das mídias repetidamente, chamando a atenção, como eu disse, do Brasil e do mundo. Uma delas foi a declaração de Lula quando ele comparou as ações de Israel em Gaza ao Holocausto, gerando duras reações das autoridades e também das entidades israelenses, assim como de outros líderes mundiais que classificaram as palavras de Lula como vergonhosas e graves. A comparação de Lula sobre Israel também lhe rendeu um pedido de impeachment. Foi protocolado na quinta-feira pela oposição na Câmara dos Deputados. A morte do empresário Abílio Diniz, aos 87 anos, em São Paulo. Uma explosão, gente, da bateria de um tablet que assustou os passageiros que estavam no voo que tinha destino a Xangai. E ainda informações sobre o objetivo do Ato da Paulista, que acontece neste domingo, onde os aliados de Bolsonaro esclareceram que essa manifestação vai além do ex-presidente. Fica comigo. Olha, as informações que eu trago são muito importantes. Por quê, gente? Acho que deu já para vocês perceberem que podem afetar o Brasil e o nosso dia a dia, porque tudo o que acontece em esfera política afeta a nossa vida. Iniciamos com a notícia de domingo passado, quando o Brasil perdeu um dos seus maiores empresários. O Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar e atual membro do conselho do Grupo Carrefour, o empresário Abílio Diniz morreu aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e foi vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Com uma trajetória profissional exemplar e marcada pelo empreendedorismo, Abílio Diniz transformou a confeitaria da família, fundada em 1949 por seu pai, o Valentim Diniz, em um dos maiores negócios do Brasil, o Grupo Pão de Açúcar. Em 1990, após uma fase meio conturbada por disputas familiares, o Abílio assumiu o comando do grupo e deixou o Grupo Pão de Açúcar em 2013. Além da trajetória no Pão de Açúcar, ele teve outras atuações de destaque como empreendedor, acionista do Carrefour Brasil e professor da Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos anos, ele também comandou programas em sites de notícia, sempre recebendo empresários, políticos e nomes importantes da sociedade civil para discutir e repensar os caminhos do desenvolvimento econômico e social do nosso país. Esportista nato, tornou-se um exemplo na prática de atividades físicas. Abílio Diniz teve 6 filhos, 18 netos, além dos bisnetos.
O filho caçula, o Miguel, nasceu em 2009, quando o empresário tinha 72 anos. Ele também enfrentou uma trajetória pessoal que foi uma tragédia na vida do Abílio Diniz, com a morte do filho João Paulo, aos 58 anos, em 2002. Deixamos aqui os nossos sentimentos à família e nossa gratidão ao Abílio pela sua contribuição à sociedade brasileira e pelos exemplos de cidadania. Fique em paz, Abílio. A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, protocolou um pedido de impeachment contra o chefe do executivo, depois das comparações entre a atuação de Israel em Gaza e o Holocausto. O documento foi oficialmente enviado à Câmara na quarta-feira passada. Mais da metade das assinaturas veio do Partido Liberal, o PL, que é sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seu filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL São Paulo, assinou o pedido, assim como ex-ministros Ricardo Salles, PL São Paulo, do Meio Ambiente, e Eduardo Pazuello, PL Rio de Janeiro, da Saúde, que atuaram na gestão do antecessor de Lula. Além da oposição, a lista foi marcada por políticos oriundos de partidos da base governista que ocupam ministérios no governo, como União Brasil, os Ministérios da Comunicação e Turismo, PSD, Ministério da Agricultura, Minas, Energia e Pesca, e MDB, Cidades, Planejamento e Esportes. Para os parlamentares que assinaram o pedido, a fala de Lula se enquadraria em crime de responsabilidade contra a existência política da União por cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. É sério, gente. Apesar do alto número de assinaturas em pouquíssimo tempo, a decisão de aceitar ou não o pedido depende exclusivamente do Arthur Lira, que preside a Câmara dos Deputados. Por outro lado, aliados de Lira afirmam que o presidente da Câmara descarta qualquer iniciativa de impeachment devido às falas de Lula sobre o Holocausto. Eles acreditam ainda que não há embasamento técnico e jurídico com suporte apenas em uma declaração presidencial. Já a doutora em Direito Constitucional, a advogada Samantha Meia, acredita que o pedido de impeachment proposto é viável juridicamente. Mas a advogada não crê que ele vá prosperar na Câmara por ser politicamente difícil. Um dos motivos, segundo ela, é a necessidade de um alto quórum para que a solicitação seja aprovada. Mesmo que o presidente da Câmara aceite o pedido, é necessário o apoio de pelo menos 342 deputados para a autorização de instauração do processo. E também pelo fato do impeachment em si ser analisado pelo Senado. É preciso ter o apoio de, no mínimo, 54 senadores para acontecer. Gente, por aqui pode ficar tudo o dito pelo não dito. A declaração de Lula numa entrevista coletiva na Etiópia, um pouco antes dele retornar para o Brasil, quando ele comparou as ações de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler, geraram duras reações por parte do governo israelense. Lula criticou também os países que interromperam o financiamento para o órgão de ajuda humanitária aos palestinos,
Depois das denúncias de que integrantes da agência tiveram envolvimento no ataque terrorista de 7 de outubro, em que o Hamas matou 1.200 pessoas e sequestrou outras 242. Lula disse ainda que o que acontece na faixa de Gaza não é uma guerra, mas um genocídio. É muito engraçado, quando eu vejo um mundo rico anunciar que está parando de dar a contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Lula também comparou a reação de Israel ao Holocausto, quando o regime nazista de Adolf Hitler exterminou 6 milhões de judeus, dizendo, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, como é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Como deixar de ter ajuda humanitária? O Brasil condenou o Hamas, mas o Brasil não pode deixar de condenar que o exército de Israel está fazendo na faixa de Gaza. Essas declarações do Lula geraram duras reações das autoridades e entidades israelenses. Numa rede social, o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, classificou as palavras de Lula como vergonhosas e graves e ainda escreveu: trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e irá fazê-lo ao mesmo tempo em que defende o direito internacional. Decidi, com o chanceler de Israel, Katz, convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão. Mais tarde, num evento em Jerusalém, Netanyahu voltou a falar sobre as declarações de Lula. O presidente desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. A Confederação Israelita do Brasil afirmou que a fala do presidente brasileiro foi uma distorção perversa da realidade e ofende a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes. Em nota, o Instituto Brasil-Israel afirmou que a comparação de Lula é um erro grosseiro que inflama tensões e mina a credibilidade do governo brasileiro como um interlocutor pela paz. A questão que fica no ar, meus amigos, é quais prejuízos as falas desastrosas do Lula podem causar ao nosso país. É isso. Fogo a bordo. Passageiros de um voo que partiu das Filipinas e tinha como destino Xangai, na China, passaram por um susto, gente, quando a bateria do tablet de um passageiro explodiu a bordo, causando muita fumaça. O incidente aconteceu na noite de segunda-feira, dia 19. Um comissário agiu muito rápido e resolveu o problema enquanto a fumaça se dissipava. Quando o avião parou, equipes de bombeiros e paramédicos estavam ali a postos para fazer verificações de segurança. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. Segundo testemunhas, um passageiro violou as normas de segurança que proíbe o uso de power bank, que são baterias externas em dispositivos móveis. Engenheiros checaram a aeronave, que depois seguiu viagem com tranquilidade.
Esse caso, gente, reforça o cuidado que devemos ter em utilizar dispositivos móveis. Nunca, jamais devemos usar baterias de procedência duvidosa nem carregadores genéricos, pois podem provocar acidentes graves. As atuais baterias de lítio são mais eficientes, mas se utilizadas de maneira errada, também transformam-se em uma verdadeira bomba, às vezes mortal. Bom, gente, eu tenho aí um aviso para vocês. Não é nem um aviso, né? Porque a coisa já deve estar acontecendo. Aquilo que foi dito antes da manifestação na Paulista. E é sobre essa manifestação que foi convocada para este domingo na Avenida Paulista que o pastor Silas Malafaia esclareceu que vai além do ex-presidente. Segundo o líder evangélico, o ato é em favor à liberdade de todo o povo brasileiro. O aliado do ex-presidente é o idealizador do evento e ele forneceu o trio elétrico para os discursos. Afirmou também que manifestações pacíficas são livres na nossa nação. E é isso, diz ele, que nós vamos fazer lá. Vamos fazer uma manifestação em favor da liberdade do povo, de todo o povo brasileiro. Vai muito, mas muito mais além do que Bolsonaro. O pastor disse que os recursos para a manifestação são provenientes da Associação Vitória em Cristo, organização religiosa que é liderada por ele. Não tem nenhum recurso político, não tem nenhum recurso de Caixa 2 ou de onde quer que seja. Como dizia um grande advogado e jornalista brasileiro, Mário Pereira Gomes, um povo que não luta pela liberdade está condenado a ser escravo. Bom, minha gente, próximo domingo eu tô aí de volta com vocês na expectativa de te encontrar por aqui. Se você ainda não se inscreveu, clica aí no botão assinar canal. Tá vendo aí no cantinho da tela? Fica com a gente. Eu desejo a todos vocês um excelente final de domingo. Se você está vendo agora no domingo, uma excelente semana para todos nós, com muita prosperidade, com muita saúde, com muita energia. E eu fui! Beijo, beijo!